servidores do município de Mocajuba. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para mais uma dica sobre o quê? Sobre o código de postura. Olha só, você que vai fazer o concurso para nível superior no município de Mocajuba, código de postura, que é o que mesmo, anote aí, é a lei 47 de 72. Olha só, é a lei número 47 de 1972. Vamos retificar aqui, 1972, tá bom? Olha só, nós temos que saber o que trata esse código de postura. E eu quero logo de antemão dizendo a você que nós vamos ter, já está sendo aí programado uma lista de questões sobre o código de postura do município de Mocajuba. No meu site, anote logo aí o site, é o site www.valneioliveira.com.br. Você vai lá no meu site e você vai adquirir uma lista de questões sobre esse código de postura. Se você ainda não adquiriu também, por lá nós temos uma lista de questões do plano de cargos e salários aí do município de Mocajuba e também uma lista de questões sobre a lei orgânica do município de Mocajuba. Não perca a oportunidade de pegar as questões sonhadas, as QS. Lembrando, os senhores e as senhoras que também você pode me chamar no meu WhatsApp. Eu tenho uma lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp e nessa lista eu dou dicas, sobre essas legislações, tá bom? Olha só, a informação que eu tenho para vocês aqui, a princípio, é o quê? Código de postura do município de Mocajuba. A primeira coisa importantíssima que eu quero que você coloque logo questão sonhada é no artigo 1º. Quero que você coloque logo questão sonhada no artigo 1º desse código de postura. Por que, professor, que eu tenho que colocar questão sonhada nesse artigo 1º? Porque esse código de postura ele diz que esse código contém as medidas, olha só a informação importante, de polícia administrativa. Fique atento a isso. Ele traz as informações em relação a quê? Ao código de postura como polícia administrativa. O que é isso? Só para você entender. Existe a polícia judiciária e existe a polícia administrativa. Simples isso. Polícia judiciária, polícia civil e polícia federal. Essa é a regra. Polícia judiciária, polícia civil, polícia federal. Em outras palavras, polícia judiciária, como o próprio nome diz, é aquela polícia que vai auxiliar o poder judiciário. Só que veja bem, no artigo 1º fala que esse código contém as medidas de polícia administrativa. Olha só, cuidado, hein? As medidas o quê? De polícia administrativa. Eu sonhei, e quando eu sonho cai, que o examinador vai colocar no código de postura do município de Mocajuba, a lei número 47 de 1972, tá? Traz aí, no caso, código contém as medidas de polícia judiciária. Não, polícia administrativa. Olha só, o que é a ideia da polícia administrativa? Quando fala em polícia administrativa, dá a ideia do chamado poder de polícia. Da ideia do chamado poder de polícia. Professor, o que é o poder de polícia? É o poder que a administração tem de limitar o direito do particular. É simples o poder de polícia. É o poder que a administração tem de limitar o poder, limitar aí o particular, tá? Então, neste código de postura do município de Mocajuba, é justamente o código que vai tratar sobre esse poder que o município de Mocajuba tem de limitar os direitos do cidadão no município de Mocajuba. Agora, olha esse segredo tão pequeno de nós dois.
esse Código de Postura não vai limitar todos os direitos referentes ao cidadão. Ele vai limitar o quê? Até porque nós sabemos que existe uma carta magna, uma carta maior que traz muitos direitos, que são nossos direitos fundamentais, que estão preconizados ali na Constituição Federal. Tá? Então, por exemplo, em regra, o Código de Postura do município de Mocajuba não vai limitar, por exemplo, o direito de ir e vir, tá? Regra geral, não. Existem as exceções, vamos já falar, se tratar em questão de ordem pública, é uma outra coisa, tá? Então, olha só, mais uma vez, o Código de Postura do município de Mocajuba, tá? Ele traz a ideia de quê? De polícia administrativa. Cuidado, não é polícia judiciária, é polícia administrativa. Na verdade, ele vai trazer as medidas de polícia administrativa, as medidas em que o município de Mocajuba vai limitar o direito dos cidadãos ali dentro do município de Mocajuba, tá? Agora, olha só o que diz a lei. Em matéria de. Então ela trata quais são as matérias, olha só, ela vai tratar o Código de Postura do município de Mocajuba, quais são as matérias que o município de Mocajuba vai limitar. Quais são, professor? Olha só, o artigo 1º fala em relação à higiene, tá bom? Então, o município de Mocajuba, o Código de Postura do município de Mocajuba dá legitimidade para o município de Mocajuba, ele possa limitar o direito do cidadão, da sociedade de Mocajuba em relação à higiene. O que mais? Em relação também à ordem pública. Ah, professor, então quer dizer que em relação à ordem pública, se preciso for, o município de Mocajuba pode agir em relação aí como polícia administrativa? Com certeza, tratou de ordem pública o município de Mocajuba através do seu poder de polícia administrativa. Cuidado, hein? Não é polícia judiciária, é polícia administrativa, ela pode ali limitar ali os direitos do indivíduo, do cidadão, tá? E também em relação a quê? A funcionamento, olha só, em relação a funcionamento do que? Dos estabelecimentos, funcionamento, tá? Dos estabelecimentos o quê? Dos estabelecimentos comerciais e industriais. Estabelecimentos comerciais e industriais, tá bom? Comerciais e industriais. Por exemplo, professor, quero abrir um restaurante no município de Mocajuba. Ok, você pode abrir sem problemas, só que o município de Mocajuba ele vai atuar como polícia administrativa. Por exemplo, para você abrir um estabelecimento comercial, por exemplo, um restaurante ou industrial, né? O que acontece? Qualquer estabelecimento você vai ter que passar ali pelos órgãos ali administrativos no município de Mocajuba. A vigilância sanitária, por exemplo, vai ter que passar também ali pela própria prefeitura para que possa ali dar o alvará de funcionamento. Tudo isso é pertinente e é legal, baseado no Código de Postura do município de Mocajuba. Lembrando que eu convido a você a adquirir uma lista de questões sobre essa lei, a Lei 47 de 1972, que trata do Código de Postura do município de Mocajuba. E também, se você ainda não adquiriu, no meu site www.valneoliveira.com.br, você pode adquirir a lista de questões também sobre plano de carreiras, cargos e remunerações, né, do município de Mocajuba, e também uma lista de questões sobre lei orgânica do município de Mocajuba. Inclusive, tem algumas dicas aqui no meu canal do YouTube sobre lei orgânica e também sobre plano de carreiras. Assista e adquira o material, tá? E se você quiser também fazer parte dos futuros servidores do município de Mocajuba, lhe convido a me chamar no WhatsApp. Nesse meu WhatsApp aqui eu estarei lhe incluindo na lista de transmissão gratuita de dicas que eu trabalho aí nos principais tópicos de legislações, tá? Para quem não me conhece, eu sou Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Ei, presta atenção. Presta atenção que eu vou ler agora a literalidade do artigo 1º, tá? Diz assim: este código contém as medidas de polícia administrativa, já falei para vocês, tá?
a cargo do município em matéria de quê? Olha só, é muito importante a matéria de quê? Em matéria de higiene, olha só, em matéria de higiene, tá? Em matéria de que mais, professor? Em matéria de ordem pública, pode agir, no caso, com polícia administrativa em matéria de ordem pública, e em matéria também quando se tratar do funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais, tá? Continuando a redação, estatuindo, né, as necessárias relações entre o poder público local e os municípios, entre o poder público local e os municípios, tá? Olha só, o artigo 2º, ele é muito importante também. Por quê, professor? O artigo 2º, ele é muito importante. Porque, preste atenção o que diz o artigo 2º. Pergunto uma coisa para vocês. Quem é a autoridade máxima do Poder Executivo Municipal em Mocajuba? É o prefeito. É o prefeito que é a autoridade máxima. Então, uma questão forte para quem na sua prova é a banca falar: é correto afirmar que somente o prefeito, incumbe somente ao prefeito velar, ou seja, zelar pela observância dos preceitos desse código? Errado! Errado! Preste atenção, olha só. A quem, professor, a quem incumbe zelar? A quem incumbe velar por os preceitos que estão neste Código de Postura? A Lei número 47 de 72, cabe a quem? Cabe a quem? Anote aí, cabe ao prefeito, mas não cabe somente ao prefeito. Cabe ao prefeito e cabe a quem também? Cabe aos funcionários municipais. Então, última vez, o examinador, ele vai querer assim falar para você: ah, é correto afirmar que cabe somente ao prefeito zelar pela observância dos preceitos desse código? Errado, errado. Cabe tanto ao prefeito como também a vocês, funcionários municipais do município de Mocajuba, tá bom? Vou sair um pouco da frente para vocês aí baterem um print desta tela. Agora nós vamos para o artigo 3º. O artigo 3º, ele traz o seguinte tema: das infrações e das penas. Olha só, o artigo 3º, ele traz o quê? Ele traz das infrações e das penas. O que é isso, professor? Olha só. Ele diz assim: constitui infração toda ação ou omissão. Bora por parte. O que ele está falando? Quando for um ato comissivo, professor, o que é isso? Faz mal com açaí? Nem com bacaba. Quando for um ato comissivo, ou seja, se houver uma ação, tá? Ou houver uma omissão, um ato omissivo, então se houver uma ação, ato comissivo, ou uma omissão, tá? O que diz aqui o artigo 3º? Contrária a quê? As disposições, cuidado, hein? Não é as disposições somente desse Código de Postura, a banca pode trazer. De acordo com o artigo 3º, né, a banca FADESP, de acordo com o artigo 3º do Código de Postura do município de Mocajuba, tá? Constitui infração todo ato comissivo, ou seja, toda ação ou ato omissivo ou omissão contrária a disposições somente desse código. Não! Seja contrário à disposição desse código, ou seja contrário a outras leis, ou seja contrário a decretos, ou seja contrário a resoluções ou atos baixados pelo governo municipal no uso do seu poder, tá? Aí fala poder de política, mas acredito eu que é poder de polícia. Houve ali um equívoco na hora, o legislador, mas como a banca FADESP é letra de lei, se tiver poder de política, não está errado aí nesse sentido, tá? Mas seria poder de polícia, tá bom? Olha só, o artigo 4º ele fala, será considerado infrator? Ei, presta atenção, o artigo 4º já traz quem vai ser considerado infrator para efeito do Código de Postura do município de Mocajuba. Será considerado infrator todo aquele que cometer,
todo aquele que mandar, olha só, em vez da pessoa só manda, não fui eu que cometi, eu só mandei, vai ser considerado infrator. Então, todo aquele que cometer, todo aquele que mandar, todo aquele que constranger, porque às vezes a pessoa constrange alguém para que esse alguém faça uma ação ou omissão contrária à lei, contrária ao código, contrária ao decreto, tá? Ou auxiliar alguém a praticar infração e ainda os encarregados da execução das leis que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator. Então, veja bem, quem é o infrator para o efeito do Código de Postura? Aquele que manda, aquele que comete, aquele que constrange ou aquele que vai auxiliar alguém a praticar e ainda, preste atenção, os encarregados da execução da lei que, conhecendo a infração, deixa de autuar o infrator. Eu sou a autoridade, por exemplo, a autoridade da vigilância sanitária, sei que alguém cometeu uma infração sanitária e eu deixo, de punir aquela pessoa. Dentro desse contexto, eu também serei infrator para efeito do Código de Postura, tá? Então é muito importante você entender esse artigo 4º também. O artigo 5º diz que a pena, além de impor a obrigação de fazer ou desfazer, tá? Como assim, pessoal? Fazer ou desfazer? Se foi um ato omissivo, obrigação de fazer. Ou se for um ato que ele fez, mas fez errado, vai ter que desfazer aquilo que ele fez de errado, tá? Será pecuniária. Professor, o que significa pena pecuniária? Falou em pena pecuniária, da ideia de quê? Da ideia de pena em dinheiro. Falou em pecuniária, vem de dinheiro, tá? Então, olha só. Artigo 5º, a pena, além de impor a obrigação de fazer, no caso se foi, ele deixou de fazer uma ação, vai ter que fazer, ou no caso de desfazer, será em dinheiro, pecuniária, e consistirá em multa. Olha só, hein? Vai ser em dinheiro e vai consistir em multa. Vai consistir em multa, tá? Em multa, observados os limites máximos que vão ser estabelecidos nesse código, tá? Olha só, o artigo 6º ainda desse código, ele fala o quê? Que a penalidade em dinheiro, pecuniária, será judicialmente executada. Marque a palavra judicialmente executada, se importar de forma regular e pelos meios hábeis o infrator se recusar a satisfazê-lo no prazo legal. Ei! QS no artigo 6º. Questão sonhada no artigo 6º. Por quê? Porque, olha só, isso é interessante, tá? Isso é interessante. O que a banca vai colocar na tua prova? Fala assim mesmo. Olha só. A penalidade pecuniária, tá? Será executada pelo próprio município de Bocajuba se o infrator se recusar a satisfazê-lo no prazo legal. Errado. Por quê? Porque não é o município de Bocajuba que vai fazer a execução. Falando em execução, nos reporta a ideia que é o Poder Judiciário que faz a execução, tá? Então, o que acontece? O infrator, ele cometeu uma penalidade, ele cometeu uma infração, tá? E aí o município vai ali dar a multa. Lembra que a multa vai ser, em pena pecuniária, vai ser a pena de multa. Vai dar a multa ali para aquele indivíduo que cometeu aquela infração. Perfeito, até aí tudo bem. Aí o que acontece dentro desse contexto? Dentro desse contexto, o município de Bocajuba vai dar um prazo para que essa pessoa efetue pagamento. Se a pessoa recebeu a multa, ela foi lá, realmente eu fiz errado, entrou e efetuou o pagamento da multa, tudo certo, tudo tranquilo. Agora a pergunta que não quer calar, que o artigo 6º responde: se o infrator se recusar a pagar no prazo legal, se ele se recusar, o que vai acontecer? Essa penalidade será judicialmente executada. Mais uma vez, não vai ser executada pelo município de Bocajuba,
vai ser executada por via judicial, numa ação chamada ação de execução, tá bom? Mais uma vez eu convido você a fazer parte dos futuros servidores do município de Mocajuba. Adquira uma lista de questões sobre esse código, elaboradas por mim, essas questões, e também corrigidas por mim aqui no meu estúdio, em que eu vou estar trazendo essas dicas, alguns macetes muito importantes para você, que vai fazer o concurso para o município de Mocajuba, você de nível superior. Lembrando que eu também tenho uma lista de questões no meu site www.valneoliveira.com.br de lei orgânica do município de Mocajuba e também plano de salários, cargos e salários do município de Mocajuba. E se você quiser também, pode me chamar no WhatsApp, que eu dou dicas aqui no meu WhatsApp, dicas para o concurso de Mocajuba sobre legislação, lei orgânica, plano de carreiras e também, no caso aqui, o código de postura do município de Mocajuba. Tá certo? Vamos lá, olha só. Ainda o parágrafo 1º do artigo 6º diz que a multa não paga ao prazo regular será escrita em dívida ativa, tá? Então, se aquele infrator não pagar, ele vai ser escrito na dívida ativa, mas o município de Mocajuba só pode executar mediante a forma judicial, tá? E o parágrafo 2º ainda do artigo 6º diz que os infratores que estiverem em débito da multa não poderão receber qualquer quantia ou crédito que estiverem com a prefeitura. É uma coisa lógica, né? Não é muita cara de pau. O cara tá devendo, tá com o nome escrito na dívida ativa do município e aí ele tem um crédito, ele tem ali, né, uma quantia a receber. Ei, nananina, não poderá receber os infratores que tiverem quantias ou créditos com a prefeitura, ou mesmo não vai poder participar de concorrência, coleta ou tomada de preço, celebrar contrato ou termo de qualquer natureza, ou transacionar a qualquer título com a administração municipal. É muita cara de pau. Ele está devendo o município de Mocajuba ali na dívida ativa do município e ainda quer, na maior cara de pau, receber um dinheiro que... Ei, alto lá. Futuros servidores do município de Mocajuba, terminamos aí a primeira parte deste material para vocês sobre o tema Código de Postura do município de Mocajuba. Eu aguardo vocês no meu site www.valneoliveira.com.br e também você fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas para o concurso de Mocajuba 91982309873, onde eu dou dicas lá da legislação, lei orgânica do município de Mocajuba, plano de cargos e salários do município de Mocajuba e também aqui o código de postura do município de Mocajuba. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí você, futuro servidor do município de Mocajuba. Um abraço e até o nosso próximo encontro.